Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 13 de junho, domingo, e acabamos de festejar o Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira. Sempre ficamos comovidos quando refletimos um pouco sobre o grande dom que o Senhor Jesus veio nos trazer, partindo do seio do Pai, enviado pelo Pai, trazendo até nós sua presença divina e derramando o seu sangue, porque quando o seu lado foi aberto pela lança, fluiu sangue e água. E até hoje, este sangue e esta água nos lavam dos pecados e nos alimentam com a Eucaristia. Desde os primeiros tempos, a Igreja entendeu que aquele sangue e aquela água representam toda a vida da Igreja, e particularmente o batismo e a Eucaristia. Queremos continuar recebendo esta graça e com o coração sempre agradecido. No Evangelho deste domingo, Jesus fala do reino de Deus como de uma semente que alguém planta na terra. Em primeiro lugar, quero recordar que Jesus fala em parábolas. Parábolas são imagens, histórias que os ouvintes podiam compreender facilmente, porque sempre se referiam à vida cotidiana, à vida do trabalho, como uma semente que é plantada e que dá fruto. E depois, pouco a pouco, o Jesus, ele mesmo explica aos seguidores mais diretos, aos apóstolos e alguns outros discípulos às vezes, ou então a pessoa pensando, meditando, refletindo sobre aquelas parábolas, vai pouco a pouco compreendendo, e a cada vez que relemos estas parábolas de Jesus, compreendemos algo mais que não tínhamos percebido logo nas leituras anteriores. E Jesus fala então do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Porque esta expressão tão familiar, tão repetida, pode ficar para nós compreendida de uma maneira precária. E vamos dizer que o reino de Deus é uma qualidade de vida que começa aqui na terra e que se completa e se aperfeiçoa e fica plena no paraíso, no reencontro definitivo com Deus e com os santos. Então o reino de Deus é a vida de irmãos, como se fala nos Atos dos Apóstolos, eles eram um coração só e uma alma só. E ninguém entre eles passava necessidades, porque se ajudavam reciprocamente. Então, o reino de Deus é esta vida humana que começa a corresponder ao desígnio do Pai, porque é Pai, Ele nos quer a todos vivendo como irmãos. Então, o reino de Deus começa aqui na terra, depois se completará no céu, mas já vai estabelecendo relacionamentos nos quais prevalece a misericórdia, o acolhimento, como Jesus, nos relacionamentos que ele vive com as pessoas que vai encontrando, sempre prevalece a misericórdia, a acolhida. Por exemplo, como o bom samaritano também faz, e o bom pastor, e nós somos chamados hoje a ter estes cuidados recíprocos, de tal maneira que a convivência de irmãos que inaugura o reino de Deus já aqui na terra, ainda que de uma maneira incompleta, embrionar, como um embrião de um ser humano que depois irá desenvolver ao longo do tempo, é aquela convivência na qual podemos reconhecer a presença de Jesus Cristo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Nós podendo dizer então, Tu, Senhor, que estás aqui, cheios de admiração. Então esse reino começa, por quê? Porque alguém, como diz Jesus no Evangelho, saiu para semear. E é claro que este alguém toma a iniciativa para lançar a sua semente, é o próprio Deus.
E a semente lançada na terra é Jesus crucificado, que é enterrado naquele túmulo, mas é o mesmo Jesus ressuscitado, como semente que já começa a brotar e gera vida nova. E a semente de Jesus no Evangelho germina e cresce sem o camponês fazer nada. Ele está dormindo e quando acorda de manhã vai olhar no campo, aquela semente já cresceu. E aquela semente chega a dar o seu fruto, não porque o camponês faz alguma coisa. No máximo, cuida para que aquela plantinha não seja pisoteada, arrancada. Mas ele não faz nada para que aquela semente possa brotar e aquela semente possa chegar a dar fruto. É obra da graça divina. Porque o reino de Deus, então, esta humanidade nova que começa a existir nos nossos relacionamentos, existe pela iniciativa de Deus que nos enviou o seu Filho Jesus e que Ele é como esta semente que cresce. E uma vez que nós recebemos o batismo e bebemos desta sabedoria divina, a semente vai desenvolvendo e crescendo e nós pouco a pouco vamos conquistando uma maturidade. É obra da graça. O camponês fica admirado, agradecido. E o que é que no camponês que vê se estabelece? A esperança. O que é a esperança? A esperança do camponês é segura. Por quê? Porque a semente foi plantada e ele vê que ela está já brotando e crescendo. Então, se ele tem a esperança que daqui a um tempo vai poder recolher os frutos que terão alcançado a maturidade, então ele sabe que aquela esperança não é uma fantasia, uma ilusão, uma coisa assim que não tem pé nem cabeça. Ao contrário, é uma esperança que tem fundamento, assim como a nossa esperança se fundamenta em Jesus Cristo, na sua compaixão e misericórdia, na sua presença que nos abraça. E então os grãos enchem a espiga e depois chegará o tempo da colheita. E aqui já Jesus está aludindo ao julgamento final, quando nós, deixando a aventura nesta terra, voltaremos para a casa do Pai. E depois Jesus dá o exemplo do grão de mostarda, que é pequenininho, a menor das sementes. No entanto, se torna uma bela planta, onde as aves vão se abrigar e aproveitar da sombra que ela produz. Entre a semeadura e a colheita é o tempo da igreja, é o nosso tempo, é o tempo do nosso empenho, da nossa admiração agradecida, que vai aproveitando deste dom e cuidando dele. Como? Em primeiro lugar, reorganizando a nossa própria vida. Porque como é que nós cantamos? Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovais a face da terra. Quer dizer, é por este caminho inaugurado por Jesus que nós podemos renovar a face da terra, a nossa face, que é de terra, a nossa personalidade, a nossa maneira de viver, de conviver, de enfrentar os desafios, de administrar os nossos defeitos, de viver dignamente com os nossos afetos. E, em suma, esta é a riqueza que, acima de tudo, se de um lado nos provoca para uma participação, de outro lado, como ponto de partida, tem uma graça. Algo que gratuitamente, como a semente, se desenvolve e cresce, gratuitamente nos é dado, se desenvolve e cresce, por obra que é do próprio Deus. E a primeira leitura, quero recordar rapidamente, Ezequiel fala de um broto que será transplantado e se tornará uma grande árvore. Ezequiel está falando de uma pequena comunidade de hebreus que estavam deportados na Babilônia, mas que é uma comunidade fiel e que é como este broto que se tornará uma grande árvore, quer dizer, que será um povo da aliança reconstruído.
Assim como esta pequena comunidade que era um brotinho lá na época de Ezequiel, nós também desejamos ser esta plantinha, quem sabe pequenininha, mas que poderá tornar-se de novo um grande povo, o povo da nova aliança, o povo da vida verdadeira, que acompanha a luz de Cristo e a sabedoria do Evangelho. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.